Olá pessoal, sou o professor Delon Barros e vou ministrar para vocês um curso de matemática financeira. É um assunto bastante cobrado em concursos de banco, de tribunais de contas, concurso também da Receita Federal, concurso de Cefaz, então um assunto muito importante para você aprender. Você que tem pouca habilidade em matemática, porque talvez não pratica muito, trabalha em outra área, encara, tá? Encara que você tem capacidade, tem potencial de aprender tudo que você quiser. Então, não vai assistir só a primeira aula e dizer, meu Deus, não consigo entender. Para de reclamar, tá bom? Encara que tu consegue aprender sim o assunto. O assunto de matemática financeira, ele é um assunto mais leve com relação à matemática. Porque tem alguns assuntos de matemática básica, de raciocínio lógico, que requer um pouquinho mais de habilidade, de mais treino. Enquanto que matemática financeira, você precisa saber duas informações. Saber como capitalizar e como descapitalizar. Basicamente, tudo se refere a isso. Mas existem alguns detalhes que têm que ser treinados para poder ser memorizados, ok? Então, você vai encarar para valer agora, vai assistir a primeira aula e todas as aulas, ok? E vai fazer o quê? Olha a dica que eu vou dar para você. Você vai repetir as questões que eu fizer aqui para você. Todas que eu fizer, você vai repetir. Você vai ler o enunciado novamente e vai fazer a sua continha, os seus cálculos, tá bom? Então, isso é muito importante, ok? Então, nós vamos já iniciar o assunto de matemática. E aí eu quero o seguinte, nós vamos iniciar o seguinte, eu vou mostrar a vocês, primeiramente, uma parte de porcentagem que nos ajuda na financeira, tá? Não é aquela porcentagem que você faz uma regra de 3 cruz credo e resolve questão de porcentagem, nada disso. É a porcentagem que nós vamos precisar usar na financeira, tá bom? Algo bem básico mesmo que a gente precisa, ok? Então vamos lá. Sobre os conceitos iniciais que nós temos é o seguinte, a gente vai falar de porcentagem, tá? Vamos entender o que é porcentagem. Bom, a porcentagem, pessoal, ela é uma fração, ok? Vamos entender que ela é uma razão direta, é uma fração. Ela é uma comparação de grandezas. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que numa prova de 80 questões, dessas 80 questões, você conseguiu acertar 60 questões e, portanto, errou 20. Uma hipótese, tá? Pergunta a você, qual é a porcentagem de erro? Bom, a porcentagem de erro é a fração do erro. Você errou 20 dentre as 80 questões. Você observa que é do jeito que você fala desse jeito aí, tá? Eu errei 20 das 80. Multiplica por 100, então, corta 0 com 0, e aí é só fazer a continha, 200 dividido por 8. Lembrando, pessoal, um cálculo rápido, que dividir por 8 é metade 3 vezes, tá bom? 3 vezes. Então, olha, metade de 200 é 100, metade de 100 é 50, metade de 50 é 25%. Então, aqui você acertou 25% das questões. Vamos para mais um exemplo. Imagina que um produto que você ia comprar num determinado local era R$50 e depois aumentou para R$80. Pergunto, qual é a porcentagem de aumento de 50 para 80? A porcentagem de aumento é a fração do aumento. Veja que aumentou 30 em relação ao valor que estava antes, que é 50. 30 sobre 50 já é a porcentagem, tá? Nada de reguinho de 3, já é a porcentagem já direta. E cadê a porcentagem? Multiplica então por 100, corta-se os zeros, e aí é só dividir 300 por 5. Encontramos aqui 60%. Então, o aumento da mercadoria foi de 60%. Vamos agora identificar também mais outro ponto agora importante, tá? Algo também bastante importante também é que quando você estiver estudando financeira, estuda fazendo o cálculo, tá? Nada de calculadora, vai mesmo no braço, porque se você usar a calculadora achando que está agilizando o seu estudo, você está, na verdade, se boicotando, porque no dia da prova você não vai usar essa calculadora e, portanto, você vai perder a habilidade e isso pode acarretar em erros na prova, tá bom? Então, vai mesmo na caneta mesmo até sair sangue, viu? Vai direto mesmo estudando para valer.
e resolver questões que é o que vai garantir, tá? Como matemática trata-se de uma linguagem, então você tem que praticar, beleza? Bom, então, vamos então aí para mais um exemplozinho ainda de porcentagem. Vamos imaginar agora o seguinte. Imagine que um produto de R$50, ele vai sofrer um aumento de 20%, tá? Eu quero saber quanto ele ficará após o aumento. Bom, você não pode somar 50 mais 20 e dizer que dá 70, tá? Porque são duas unidades diferentes. Esse 20% vai ser somado ao 100% da mercadoria, porque 50 é 100% do 50, é a parte inteira. Então, se ele vai aumentar 20%, então ele ficará 120% do 50, ok? É multiplicar isso aí. Como é que é feita essa conta? 120% é a mesma coisa que 120 por 100 vezes 50. Posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, multiplicar 12 vezes 5 e encontrar 60. Então, se o produto é R$50 e aumentou 20%, ele foi para R$60, tá? Mais um exemplo. Vou imaginar agora que eu tenho R$40 e ele vai aumentar 10%. Quanto ele ficará após o aumento? Novamente, ó, o que nós temos aqui é 100% do 40 e, portanto, vai ficar 110% do 40. Essa continha vai ser o quê? 110 por 100 vezes 40. Corta-se o zero de cima com o zero de baixo, multiplica e obtemos aí 44, ok? Bom, agora vamos fazer agora o contrário, tá? Porque esse procedimento aqui de porcentagem, na verdade, isso chama-se capitalizar, ok? Então, uma coisa que vocês têm que ficar logo ciente é que temos que aprender como capitalizar e como descapitalizar. O que é, na verdade, capitalizar? Esse termo significa avançar no tempo, tá? E quando você avança no tempo, o que acontece com esse valor? Ele vai aumentando a cada período, tá? Então, capitalizar é multiplicar, matematicamente, tá? Multiplicar é avançar no tempo, é aumentar. Descapitalizar é dividir, ó, operação inversa da multiplicação. Dividir é diminuir, beleza? Bom, então, vamos já voltar aqui. Vamos imaginar agora que eu tenho um produto desconhecido, produto P qualquer, e esse produto ele vai sofrer um aumento de 20% e vai chegar a R$80. A minha pergunta é, quanto era esse valor antes do desconto, antes do aumento, tá? Então, para eu saber quanto é esse 80 antes do aumento de 20%, eu tenho que descapitalizar, né? Eu tenho que voltar. Para voltar, saber quanto é o preço antes, você vai fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Você vai dizer que o preço antes é o 80 dividido por 120%, ok? Então, esse é o procedimento. Ah, e como é que eu faço essa conta aí? Bom, o preço é 80 dividido por 120 sobre 100, que é a mesma coisa de 80 dividido por, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí você tem a divisão, tá? Ó, basta dividir aqui 800 por 12 e ter um valor que estava antes. Então, esse procedimento aí é de descapitalização. O que eu quero que vocês identifiquem aí nesse momento é que a parte de porcentagem que a gente precisa para a financeira é basicamente esse ponto que eu acabei de colocar, tá? Ah, mas é só isso aí? Não, né? Claro que não. A gente tem, é como você está andando naquele brinquedinho de parque de diversões que é o chamado pirata, né? Ó, você começa assim, ó, bem devagarzinho, e o negócio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, você já começa a querer vomitar. Tá, não sei exagerar que você vai querer vomitar, mas se você se dedicar e começar a fazer as questões junto comigo, acredito que você vai gostar, porque realmente é bem divertido matemática, tá? Você vai gostar, mas não deixa de encarar, tá bom? Não vai inventar desculpa e dizer assim, ah, eu não sei matemática, minha área é outra. Não inventa desculpa não, tá? Tu tem potencial de fazer tudo que tu quiser, tá bom? Então, vamos então agora falar sobre os conceitos básicos, o que nós temos de mais importante, tá bom? E aí a gente volta a falar novamente dessa parte que eu acabei de colocar para vocês, a gente acaba colocando mais questões. Então, veja.
quando se fala em conceitos gerais de financeira, nós estamos falando de quê? Nós falamos de juros, nós falamos de taxa, nós falamos de capital, nós falamos de tempo. São os elementos primordiais aí da financeira, tá? Então vamos identificar primeiro o que é o juro, ó. O juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou é emprestada em função de uma taxa e do tempo. Traduzindo aqui, juros, pessoal, é tudo que você vai ganhar ou perder, tá? Ganhar quando você empresta, vamos supor, o dinheiro a alguém e a pessoa vai pagar para você com juros, né? Ou seja, o pagamento por ter emprestado o dinheiro agora e ele vai lhe dar o dinheiro depois. É lógico, é justo que se eu dou um dinheiro hoje e vou receber depois, esse meu dinheiro que avançou no tempo, ele tem que ser capitalizado, ele tem que ser aumentado. Então, eu tenho que receber a compensação lá do tempo que passou, tá bom? E que a gente sempre imagina o quê? Ah, mas eles cobram juros a mais do que a compensação. Tá, tudo bem, né? Ele é como se fosse um lucro para ele, ele vai ganhar também em cima daquilo ali, tá? Mas em todo caso, a gente entende como juro como sendo isso, ok? Bom, agora ainda. Quando falamos em juros, devemos considerar, olha, o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de capital. É um outro elemento importante aqui que nós temos que identificar, tá bom? Capital e juros até agora, não é? Ó? A taxa de porcentagem que se paga ou que se recebe pelo aluguel do dinheiro é chamada taxa de juros. Essa taxa de juros, em geral, ela é usada como um I, tá? Você diz assim, um I de 3%. Você observa que toda taxa, ele não tem simplesmente 3%. Ele é 3% ao mês, ou ainda uma taxa de 2% ao ano, tá? É preciso que toda taxa, ele venha identificado aqui o período da taxa. Se ela é ao mês, se ela é ao ano, se ela é ao bimestre, ao trimestre, tá? Então é importante identificar isso aí. Isso é importante por quê? Porque exatamente na hora de você identificar, você vai identificar o enunciado da questão, você tem que coletar os dados, tá? Então você tem que saber lá na leitura do enunciado quem é o capital, quem são os juros, quem é a taxa, quem é o tempo. Em geral, o tempo pode ser um Tzinho ou o N, que é o número de capitalizações que a questão pede lá, ok? Então é importante que você saiba identificar cada ponto desses aqui. Bom, então voltando aqui. Nós temos então já taxa de juros, capital e o juro em si, né? Bom, continuando então, nós vamos ter o tempo, né? O tempo deve ser sempre indicado na mesma unidade que está submetida à taxa. E, em caso contrário, deve-se realizar a conversão para que tanto a taxa como a unidade de tempo estejam compatíveis, isto é, estejam na mesma unidade, tá? O total pago no final do empréstimo corresponde ao capital mais juros, denominado montante. Então, nós temos agora tempo e temos agora montante, beleza? Então, não esquece. Quais são os elementos primordiais da matemática financeira? Quais são eles? O capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante, tá? Então, são os elementos primordiais. Vamos identificar cada um deles, o conceito de cada um deles e a aplicação de cada um deles, tá bom? Veja que foi dito aqui que a taxa e o tempo, eles têm que estarem com a mesma unidade. Qual é a lógica disso? Olha? A lógica é porque quando eu digo que a taxa é 2% ao mês, eu estou dizendo que essa taxa ela aumenta mensalmente. E, portanto, eu tenho que contar o tempo em meses. Ouviu? Olha, por quê? Porque se a taxa está contando por mês, é lógico que eu tenho que usar a contagem também mensal, ok? Então, esse é o motivo de estarem com a mesma unidade. Lembrando a vocês, pessoal, quando você estiver estudando, está estudando matemática, não pense que matemática é coisa que você apenas decora as informações. Não, são coisas óbvias, viu? Que você tem que entender. Você tendo um entendimento dessa coisa óbvia, você consegue pensar
né, usar a sua capacidade que tem de pensar e resolver. Independente do curso, independente do que você tenha, né, você consegue aprender matemática. Então, pessoal, mais uma vez, lembrando que isso é importante. Olha, na questão diz aqui que o tempo e a taxa tem que estar bem em unidade. Isso por quê? Porque se a taxa ela é ao ano, o tempo tem que ser contado ao ano. Se a taxa é ao bimestre, então o tempo tem que ser contado ao bimestre, ok? Então é por isso. Vejamos agora como é que seria o montante, tá? Ó, esse montante, ele está dizendo aqui, corresponde o capital mais os juros, né? Então, o cálculo do montante é a soma do capital mais o juro produzido. Isso por quê, pessoal? Porque quando você tem um valor qualquer, que é o capital, seu valor inicial, e está sendo exigido lá no futuro, esse valor que vai ser exigido no futuro é chamado de montante. Esse valor que está sendo exigido no futuro, na verdade, é esse capital sendo capitalizado, ou seja, esse capital está sendo injetado uma taxa nele, né? Está sendo injetado uma taxa nele todo o período, e com isso ele vai crescendo, crescendo, crescendo e chega lá no final como montante. E aí você vê que os juros é, na verdade, a diferença do valor depois com o valor antes. Ou seja, é uma coisa também, a gente pode perceber que é bem óbvio, né? Ó, se eu deposito R$1.000 numa conta e vou retirar daqui a um ano, e você tem lá R$1.200, vamos supor, né? Dependendo de onde você aplicou, esse 1.200 é o 1.000 capitalizado durante esse período todinho, esse aumento. E, portanto, a diferença entre 1.200 e 1.000, que é o que aumentou, o 200, é os juros produzidos, ok? Bom, agora, dando sequência ainda ao nosso conteúdo, a gente tem o seguinte, vamos ver aqui, ó. Como é que funciona essa capitalização, tá? Vamos fazer um entendimento mais visual, olha. Imagina para você aí que eu tenho um capital aqui, representa esse cilindro aí, esse bloco, e eu estou no tempo zero. Acabei de aplicar, acabei de depositar lá no banco esse capital. Quando passar o primeiro período, esse capital, esse valor que eu depositei lá no caixa, ele vai sofrer uma injeção da taxa e vai aumentar, ok? Ah, pessoal, então quer dizer que isso acontece somente no final do período? Sim, porque nós estamos falando aqui de capitalização descontínua, ok? Olha, essa capitalização aqui é chamada de descontínua, que é o que a gente estuda para concurso, tá? Existe a capitalização contínua? Existe, mas ela não é estudada ainda em concursos ou estilo nível médio não, tá? É mais nível superior ou alguma coisa que você vai especializar. Então, repetindo, pessoal, olha, temos um valor aqui na data zero, esse valor sofreu um aumento no final, veja ó, que foi no final do período, ele sofreu uma injeção da taxa, que pode ser uma taxa aí qualquer, né? E aí aumentou, ok? Lembrando, o período aqui pode ser mês, a taxa é mensal. Se o período for ano, a taxa é anual, ok? Novamente, chegou no período 2, esse valor recebe novamente a injeção da taxa, novamente a taxa, e aumenta novamente. Então, esse é assim que funciona o processo, tá bom? Chegou no tempo 3, o que aconteceu? Chegou no valor, né? E aí, quando chegou no final do tempo 3, ele recebe novamente a injeção da taxa, e aí aumenta novamente. É assim que funciona a capitalização, ok? Então, lembra desse recadinho aqui, ó. A quantidade de vezes que a taxa é aplicada é o denominado tempo. Então, você pode ter aqui o tempo 1, olha, o tempo 2 e o tempo 3. É a quantidade de vezes que a taxa foi injetada que fez ele crescer. Então, pessoal, esse entendimento colocado agora, ele é um entendimento mais visual que você possa ter daí da matemática financeira, tá bom? Então, esse é o nosso entendimento, tá legal? Capital, cada período que passa, ele recebe a injeção da taxa e aumenta. E vai fazendo esse procedimento de forma descontínua, ou seja, no final de cada período, ok? Isso vai valer para juros simples, juro composto, tudo isso está valendo,
beleza? Bom, então, vamos então agora continuar. Vamos entender agora o que é o fluxo de caixa, tá? Faz parte também dos conceitos iniciais, muito importante, porque basicamente quase todas as questões a gente vai desenhar um fluxo de caixa, para que você possa entender. Mas vamos ver o que é. Ó. É o primeiro passo que devemos dar para resolver um problema financeiro. Então, o fluxo de caixa é uma linha do tempo dividida em intervalos, veja só os intervalos. Esse aqui é o prazo de capitalização, ou seja, você tem um capital aqui, ó, aplicado na data zero, e aí no final do primeiro período você tem o final do prazo. Depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Os intervalos são o mesmo, tá? É o chamado tempo, se for o caso. O que mais nós temos? Olha, esses valores que tem a seta para baixo, geralmente você pode encontrar até mesmo na prova, são as saídas, despesas ou pagamentos ou dinheiro fluindo para fora da empresa, tá? Que quando a gente faz a operação, a gente vai incluir ele como negativo, tá? Cálculo de valor atual, por exemplo, lá na frente. Quando os valores são entradas, receitas, dinheiro fluindo para dentro da empresa, aí já é positivo, viu? Então aqui, seta para baixo são as saídas, seta para cima são as entradas, ok? Bom, outro ponto importante também que devemos analisar é exatamente o seguinte. Eu quero que vocês olhem aqui para esse fluxo de caixa e ver que bem aqui em cima do período 3, ó, você tem o final do período 3, tá? Então, isso aqui é final, pessoal. Final do 3, não é início do 3 não, tá? Veja que o início do 1 é aqui no 0. Aqui é final do 1, que é o início do 2, final do 2, que é o início do 3, final do 3, tá bom? Então, cada ponto desse no fluxo de caixa representa o final, legal? O final do período, não é aí o início. Se liga nisso aí porque a gente vai ter questões que vai envolver, por exemplo, renda diferidas, que são prazos de carência, né? Aí o aluno vai dizer assim, eu tenho 3 meses de carência. Quando eu vou pagar a minha primeira prestação? Olha só essa pergunta que eu faço para você agora. Responde para mim aí, ó. Você tem 3 meses de carência. Qual é o período que você vai pagar a sua primeira prestação? Verifique aí aqui, ó. Veja que são 3 meses de carência, então a carência acaba aqui, tá bom? Ó, voltando aqui, ó. É aqui que acaba a carência. Portanto, é aqui que você vai pagar. Pessoal, não era em cima do 4 não, já que eu passei os 3 meses, depois eu pago no 4? Não. Passou os 3 meses, está aqui, confere aí, ó. 1, 2, 3. Acabou, é o vencimento, tem que pagar, ok? Então, cuidado, isso aqui é detalhes que pode fazer você errar em alguma questão desse tipo aí, tá bom? Bom, então agora, ainda, continuando mais algumas teorias ainda. Regime de capitalização, olha só. Denomina-se regime de capitalização ao processo de formação do juro que pode ser contínuo ou descontínuo, que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, a nossa capitalização nós vamos estudar é a descontínua, ok? A capitalização contínua, a unidade de tempo a que se refere a taxa de juros é considerada infinitesimal. Você vai usar cálculo de limites, cálculo de integrais, assuntos que não é usado no ensino médio e os concursos que você vai fazer, até mesmo para a Receita Federal, é relativo a ensino médio, tá? Ainda não tem nada em ensino superior, capitalização descontínua, não. Salvo se tiver na edital, até agora não tem. Para essa fração de tempo infinitamente pequena, a taxa de juro aplicável é considerada taxa instantânea, tá bom? Bom, regime de capitalização ainda. Na capitalização descontínua, essa é a mais importante para nós, considera-se que o juro só é formado no final de cada período de tempo, a que se refere a taxa de juros, ok? Na capitalização descontínua, há 2 regimes de capitalização. Os 2 regimes são o regime do juro simples e o regime do juro composto, ok? Pessoal, então, nós vamos estudar agora, nós vamos dar uma ênfase exatamente nesses 2 regimes.
Nós vamos estudar o regime juro simples, o regime juro composto. Saber diferenciá-lo, ok? Então, inicialmente, nós tivemos agora, foi os conceitos básicos, teóricos do assunto aí de matemática financeira. Nós vamos, na nossa próxima aula, nós vamos resolver questões ainda desse aspecto, desse ponto. Ou seja, vamos colocar também mais alguma informação para você, tá? E aí vamos começar a trabalhar os regimes de capitalização, ok? Bom, pessoal, então, ficamos por aqui, estamos juntos, bem legal? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos atentos, tá? Fica de olho, assiste a nossa segunda aula e assiste todas as nossas aulas, beleza? Um abraço para você.